Bom dia, boa noite ou boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Meu nome é Flávia Teles e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Põe Rosas. Esta geração tem a revolução. Não temos medo. Nesse terceiro episódio especial Lutadoras do podcast Feminismo e Marxismo, quando são negros e negras a maioria dos mortos pela Covid-19, também vítimas da ostensiva violência policial, em especial no Rio de Janeiro, e os que mais sofrem as consequências desse reacionário governo Bolsonaro, a gente tem a honra de conhecer a história de Sojourner Truth. E para falar sobre ela, a gente vai contar com Flávia Teles, de Campinas e do Quilombo Vermelho. Dá um oi pra gente, Flávia. Oi, gente, que prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E Cris Castro, que é trabalhadora dos transportes aqui em São Paulo. Dá um oi pra gente, Cris. Oi, gente. Oi, Di. Oi, Flávia. E a gente queria agradecer ao Daniel Alfonso pela ajuda que ele deu aí com as fontes, estavam na maioria em inglês, né? E foi muito importante para a elaboração desse episódio. Bom, gente, antes da Cris e da Flávia adentrarem na vida e trajetória da Sojourner, eu vou dar uma breve contextualizada para entender a situação da época, porque para a compreensão do episódio de hoje, algumas coisas é importante a gente remarcar. Primeiro, dizer que os Estados Unidos eles já tinham um desenvolvimento capitalista bem avançado, né? Eles conquistaram a sua independência em 1776 e, apesar de dizerem na sua Constituição que todos os homens nascem iguais, mantiveram a escravidão dos Estados do Sul até o começo dos anos 1860. Mas as contradições entre os Estados do Sul, que queriam manter e expandir a escravidão para a região oeste, já se faziam sentir com muita força nos anos 1850, que é nessa mesma década, em 1851, que a Sojourner começa sua primeira turnê como abolicionista nos Estados Unidos, atravessado pelo embate sobre escravidão e abolicionismo, que tinha suas características regionais entre norte e sul, mas que também atravessava toda uma questão econômica, portanto de classe, sobre qual deveria ser a política externa, se protecionista ou livre-cambista, de acordo com os interesses da burguesia de cada região. Esse embate seguiu enquanto se mantinha um equilíbrio muito instável entre os estados até mais ou menos 1860, com estados pró-abolicionistas surgindo desde que surgisse também um estado pró-escravista. Em abril de 1860, logo depois do presidente Abraham Lincoln ser eleito, os estados confederados do Sul atacam o Fort Sumter, na Carolina do Sul, e declaram-se independentes, dando início à Guerra Civil. É nesse pano de fundo que se desenvolve grande parte da vida política da Sojourner e mostra também a força que tinha a sua trajetória, né, pois ela se embatia diretamente com a situação política atual naquele momento e a manutenção da escravidão nos Estados Unidos. Então, Cris, conta então pra gente quem que foi essa grande lutadora. Então, gente, grande mesmo, viu? Além disso que a Di falou, né? Além da questão das ideias de estar nesse embate político com a situação nos Estados Unidos naquele momento, só uma anedota. A Sojourner, ela tinha 1,82 m. Bom, ela nasceu no estado de Nova York, mais ou menos em 1797. A data a gente não sabe muito bem, porque nesse momento as pessoas que nasciam escravizadas, elas não tinham nenhum tipo de registro. Até então, o nome dela é Isabella. Sojourner Truth é o nome que ela vai escolher para ela mesma, isso já depois de emancipada, em 1843. Ela era mais nova de uma família de 10 filhos e filhas, né? Os pais dela tiveram entre 10 a 12 também, essa informação, por essa mesma questão do registro, ela não é exata. E mesmo com tantos irmãos, ela só pôde conviver com um deles, porque todos os outros, eles foram vendidos como escravos antes dela nascer. A família proprietária, né, da família dela, eles eram holandeses e por isso o holandês vai ser o idioma que ela vai falar. Ela vai ser vendida pela primeira vez aos 9 anos de idade, vai ser arrematada no leilão, né? Muito nova, só 9 anos, imagina. Ela vai ser arrematada no leilão junto com um rebanho de ovelhas.
por uma família de origem inglesa. Então, imagina esse momento, né? Separada da família, indo para um lugar onde não entende nem fala o idioma. Esse é um momento, inclusive, que dos poucos da narrativa da Sue Junior, que ela vai contar das torturas que ela sofria. Por exemplo, como eles não falavam o idioma, o fato dela não entendê-los, eles a torturavam por causa disso. Então, é um momento que marca bastante ela. Mas ela vai ficar alguns meses com essa família, vai ser vendida mais algumas vezes, até parar com os Dumont, que são os últimos proprietários escravistas com quem ela vai viver antes da sua emancipação, que vai ser em 1828, né? A emancipação. Ela vai ficar com eles de 1810 até 1828, ou seja, são 18 anos aí, né, gente? E durante esse período, ela passa pela puberdade, ela casa, ela tem 5 filhos, que inclusive são os únicos filhos que ela tem, né? No discurso famoso, ela fala de 13, mas na realidade foram 5 filhos, e já é bastante, né? Na narrativa, ela escolhe não colocar os fatos mais dolorosos dessa fase com os Dumont. E quem escreve essa narrativa é a amiga dela, né, Cris? A Olive Gilbert. Isso, ela vai aprender a falar, entender o inglês ao longo da vida, mas ela não chega a escrever, então é a amiga dela quem escreve esse relato. Eu acho que aqui é importante a gente ver que quando ela narra a história, ela não é uma abolicionista itinerante, né? Ela já está em contato com as ideias abolicionistas e feministas, mas ela ainda não está viajando para disseminar essas ideias, né? Então, eu acho que ajuda a entender que talvez naquele momento em que ela estava narrando fosse mais difícil a dor que ela sentia de rememorar as coisas horríveis que ela viveu nesse momento, era maior do que a necessidade que ela via de denunciar aquilo. Até aí, dá para a gente pensar na transformação dessa figura na medida que ela vai se munindo e vai se apropriando das ideias abolicionistas, né, das ideias feministas. Enfim, acho que isso é importante da gente ver essa relação. Na biografia tem uma historiadora norte-americana, Irving Painter, que ela conta que foi nesse período que ela sofreu não só abusos físicos, como também abusos psicológicos. Foi nesse período que ela foi sexualmente abusada. E ela destaca, inclusive, que ela sofria abuso sexual da matriarca da família, da Célie Dumont, que é a esposa do comprador, né, John Dumont. Ou seja, a mulher quem abusava. Eu acho que aqui também é importante a gente falar que é dito que a escravidão ela foi abolida no estado de Nova York em 1799 por causa do ato pela abolição gradual da escravidão. Mas esse ato, na verdade, ele torna livre as pessoas que nasceriam a partir de 1799. E mesmo assim, mais ou menos livres, né? Porque essas pessoas precisariam cumprir um prazo de servidão para os proprietários dos seus pais. Os homens tinham que servir até os 28 anos de idade, as mulheres até os 25. E por conta disso, a Truth ela vai seguir tendo contato com os Dumont por muitos anos, porque mesmo depois dela ser emancipada, seus filhos seguirão sendo servos dessa família. Em 1817, quando o Estado decreta que todas as pessoas escravizadas nascidas antes de 1799, ela nasceu em 1797, né? O Estado aí decreta que essas pessoas seriam libertas. Só que a partir de 1827. Com isso, os Dumont eles prometem a Truth que se ela trabalhasse bem, eles dariam a liberdade a ela antes do prazo estabelecido pelo Estado. Mas quando chega o momento deles cumprir a promessa, eles simplesmente negam para ela. Com isso, ela pega a bebê dela mais nova, Sofia, e ela foge. Ela vai parar então com os Van Wagner, que eles acolhem, a princípio eles acolhem ela, é uma família, eles são contrários à escravidão. E nesse período é que acontece um dos fatos ela ter se tornado tão conhecida, que é a venda ilegal do seu filho de 6 anos para um proprietário do Sul. E Cris, eu acho que é importante ver que como nos estados do Norte estava se aproximando o fim da escravidão, né, conforme o decreto do Estado de 1817,
muitos proprietários vendiam seus escravos para proprietários do Sul, onde a escravidão só seria abolida com a 13ª emenda, né, em 1865. Aí eu queria aproveitar para passar a indicação do documentário 13ª emenda, é uma indicação da Amanda aqui, da nossa equipe do podcast Feminismo e Marxismo. Mas voltando, essa questão que eu estava falando contém alguns escândalos, né, como o fato do estado do Mississippi ter abolido oficialmente a escravidão em 2013, ou seja, em pleno século XXI. Nossa, sim, isso é um escândalo. E essa questão, né, ela ficou famosa por essa denúncia que ela faz na corte da venda ilegal do filho dela por sua escravista, e ela ganha essa causa. Eu acho que serve para a gente ver também a força que vinha ganhando o movimento abolicionista nos Estados do Norte, porque ela ganha essa causa contra os Drummond e recupera o filho dela. E a Sojourner Truth, ela vai ser a primeira pessoa negra a fazer uma denúncia e ganhar num tribunal nos Estados Unidos. E é impressionante, né? Eu acho que vale comentar um outro fato, que é que o proprietário que estava com o filho dela no Alabama, ele foi bastante cruel com ele. Chamava Mr. Fowler, ele açoitou e torturou essa criança de 7 anos. Depois a Sojourner, ela descobre que ele também espancou uma prima dele até a morte. E aí, mesmo ela odiando essa família, ela percebe os nexos entre a opressão racial e a opressão de gênero. A Ivy Painter coloca com essas palavras: um homem capaz de abusar de uma criança negra com tanta crueldade poderia também assassinar um branco, mesmo sendo do seu próprio sangue, especialmente uma mulher. Sim, terrível, Flá. Bom, e depois que ela recupera o filho dela, o Peter, ela passa a peregrinar. Ela vai viver em 3 diferentes comunidades, que ela vai chegar por afinidade religiosa e vai ser onde ela começa a ter contato com o ativismo abolicionista. A primeira comunidade foi a King of Matthias, nos anos de 1830. É lá que ela vai conhecer o Elijah Pearson, que chegou a fundar uma associação que viria a ser um refúgio anti-escravidão. Também o Arthur Tampan, que foi uma figura que chegou a ter sua cabeça a prêmio pelos proprietários de escravos do Sul, chegaram a pedir $50 mil pela cabeça dele, gente. E quando ela deixa essa comunidade, ela vai parar em Northampton, acho que assim se fala, em uma comunidade de utopistas. Alguns meses antes dela chegar aí, que ela tem uma visão com o Espírito Santo, ela é uma pessoa bem crente, e nessa visão ela se dá o nome de Sojourner Truth, Peregrina da Verdade. E isso foi exatamente em 1º de junho de 1843. Ela se junta a essa comunidade em outubro desse mesmo ano, ou seja, são alguns meses mesmo. Ela vai para lá, vai para lá, porque ela para passar o inverno bastante castigado, né, naquela região, e ela acaba ficando até 1846, que é quando a comunidade se desfaz. Foi nessa comunidade que ela conheceu alguns abolicionistas importantes, como William Lloyd Garrison. Ele foi o fundador do jornal abolicionista The Liberator, foi fundado em 1831, e é o Garrison também que vai bancar financeiramente a publicação da narrativa dela, que ela escreve, que a gente já comentou lá, que a amiga dela escreve. Ela vai conhecer também nessa comunidade o Frederick Douglass, que é outra figura bem importante da luta abolicionista nos Estados Unidos. Bom, essa comunidade ela é fundada no calor do movimento dos utopistas do começo do século XIX. Foi uma das mais de 270 comunidades utópicas fundadas no período nos Estados Unidos, inspirada pelos socialistas utópicos Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, e tinha como princípio que todas as pessoas deveriam realizar trabalho produtivo e teriam o direito de desfrutar do fruto desse trabalho. Foi aqui que a Sojourner teve suas primeiras experiências como oradora, então é um marco da sua apropriação em relação às ideias abolicionistas e feministas. Nessa comunidade também tinha outros residentes notáveis, também negros, como David Huggles e Basil Dorsey, sendo que o Huggles também ele vai se tornar uma figura bem importante do movimento abolicionista nos Estados Unidos. Também eu acho que é importante a gente marcar aqui que a evolução da Sojourner como abolicionista feminista começou um pouco antes da publicação da narrativa. No outono de 44, ela deu seu primeiro discurso abolicionista em Northampton. Em maio de 45, ela discursou no Encontro Anual da Sociedade Americana Anti-Escravidão de Nova York, e a maioria das intervenções dela não foram registradas,
Mas, além dessas, ela também participou da primeira reunião de alcance nacional pelos direitos das mulheres, que foi em Worcester, Massachusetts, em 1850, que foi a reunião que sucedeu o famoso encontro de Seneca Falls, em Nova York, em 1848, que foi um grande marco da luta feminista, organizado por grandes nomes do feminismo estadunidense, como a Elizabeth Cady Stanton, a Lucretia Mott e a Amy Post. Sim, ela chega em Rochester no começo de 1851, quando ela passa a conviver com a Amy Post, inclusive, você acabou de citar, com a Amy Post e o companheiro dela, o Isaac Post. Eles vão virar amigos dela de toda a vida. Bom, ela fica hospedada com eles, né, durante o inverno desse ano, 1851. Passando esse período, ela muda para Salem, para uma comunidade de escravidão do nordeste de Ohio. E em março deste ano, começa os preparativos para a segunda convenção anual pelos direitos das mulheres de Ohio, que aconteceria em maio na cidade de Akron. É muito importante, é um evento muito importante que a Flávia vai falar melhor para a gente depois. A aparição dela nessa convenção, ela vai dar muita visibilidade para a narrativa e ela vai se tornar uma figura de grande destaque na luta abolicionista e feminista até o período prévio à Guerra Civil, porque com a guerra declarada, ela reduz o ativismo em torno das questões de raça e de gênero e vai se envolver cada vez mais nas questões da guerra e da união dos estados. Ela vai chegar a discursar em encontros para a União, inclusive vai ajudar a recrutar soldados negros para o Exército da União. Acho que vale lembrar aqui também como os negros foram fundamentais para a vitória da União, que estava perdendo a guerra até então. Então, ele conseguiu forçar a abolir a escravidão para garantir uma vitória militar. O Dubois, que a gente já mencionou em outro episódio, conta que os negros libertos lutaram com uma energia, uma coragem, disciplina, inteligência incríveis, conquistando a admiração até mesmo dos generais mais racistas. Dá para a gente ter uma noção da vida da Truth durante esse processo, vendo como o povo negro participava amplamente da Guerra Civil com uma determinação feroz de conquistar e garantir sua liberdade. Ela estava mesmo bastante envolvida, né, na campanha em prol da União. Ela chega, inclusive, a se encontrar pessoalmente com Lincoln, né, um encontro um tanto simbólico, né, mas que mostra que ela realmente era uma figura que podia atrair setores de negros para a campanha pela União. Tem até foto dela com Lincoln, enfim, bem interessante. Sim, e eu acho que o que vale também a gente colocar aqui é que o Marx, ele acompanhou esse processo mesmo da Europa. E por ele entender o quão atrasado era a existência da escravidão e a importância também de lutar contra ela, ele chega a escrever uma carta, segundo resolução da Associação Internacional dos Trabalhadores, AIT, para o presidente Abraham Lincoln, onde ele coloca assim, abre aspas, enquanto os operários, a verdadeira força política do Norte, permitiram que a escravatura corrompesse a sua própria república, enquanto perante o negro, dominado e vendido sem o seu consentimento, se gabaram da elevada prerrogativa do trabalhador de pele branca, de se vender a si próprio, de escolher o seu próprio amo, foram incapazes de atingir a verdadeira liberdade do trabalho ou de apoiar os seus irmãos europeus na sua luta pela emancipação. Mas esta barreira ao progresso foi varrida pelo mar vermelho da Guerra Civil. E o Marx ainda segue na carta. Os operários da Europa sentem-se seguros de que, assim como a Guerra da Independência Americana iniciou uma nova era de ascendência para a classe média, também a Guerra Americana contra a escravatura o fará para as classes operárias. Claro, né? Num processo tão profundo que Marx claramente não poderia não estar acompanhando de alguma forma tudo isso. E a Truth, ela vai estar envolvida durante e também depois da Guerra Civil. Aí ela vai se envolver na campanha de êxodo dos ex-escravos para o Kansas. Isso já é final dos anos 60 eu digo 1860, tá, gente? Começo dos anos 1870. Em busca de terra onde eles pudessem viver e trabalhar. Ela chega a apresentar uma petição ao Congresso, pedindo suporte do governo para definir um local onde eles escravizados pudessem se estabelecer, porque ela entendia que não tinha emancipação se essas pessoas não tivessem um lugar onde elas pudessem trabalhar a terra e viver do fruto do trabalho delas. O êxodo, ele aconteceu, mas ela segue em Northampton até o final da vida dela. A Sojourner morreu em 26 de novembro de 1833, com 86 anos de idade. Nossa, que trajetória, né? É bem impressionante, assim. E se a Convenção de Seneca Falls é um marco na luta feminista, eu acho que a gente pode aqui dizer que a Convenção de Akron, em Ohio, que é onde a Sojourner Truth faz o seu famoso discurso, ele também é outro marco
e é bastante profundo das contradições que estavam colocadas nos Estados Unidos da época, marcado pelo conflito norte-sul e pelos movimentos abolicionistas da escravidão, como a gente falou aqui já. E também são contradições que também estavam colocadas no seio dos antecedentes do próprio movimento feminista. E por que eu estou falando isso? A Convenção de Mulheres de Seneca Falls, ela aconteceu em 1848, que é o grande ano do Manifesto do Partido Comunista, escrito pelo Marx e pelo Engels. E ela é o primeiro espaço onde a questão do voto feminino ele aparece com mais força, ainda que para a época era um debate muito novo. Inclusive, esse debate do voto feminino ele foi o debate da Convenção e causou polêmica mesmo entre as mulheres. Para a gente ter a noção, uma das pioneiras do debate em defesa dos direitos das mulheres é a Lucretia Mott, e ela vota contra a resolução proposta pela Elizabeth Cady Stanton, que também é outra pioneira, e a Elizabeth defende o sufrágio feminino. O curioso é que um dos mais embandeirados dessa pauta na convenção, dessa pauta do direito do voto feminino, era um homem negro abolicionista, que era o Frederick Douglass, como a Cris já falou dele, e ele fez um discurso decidido nessa convenção pelo direito ao voto feminino e apresentou uma resolução que, apesar de não ser uma resolução aprovada pela maioria, ela marca totalmente a convenção. E depois o Douglass ele ainda publica um discurso nos jornais, inicia uma campanha pelo voto feminino. Ele também é um dos responsáveis por incluir o debate dos direitos das mulheres no interior dos movimentos pela libertação dos negros. Então, por exemplo, depois de Seneca Falls, no mesmo ano, inclusive, acontece a Convenção Nacional das Pessoas de Cor Libertas, que aprova uma resolução sobre a igualdade das mulheres. E eu acho que o Douglass aí expressava muito bem uma visão de que os homens negros nada tinham a ganhar com a falta de direito das mulheres brancas. E a defesa do sufrágio universal, ela poderia ser compartilhada tanto pelos negros como pelas mulheres. Mas a Convenção de Seneca Falls, ela é uma convenção que não tem participação das mulheres negras. E pouco também tinha participação de mulheres trabalhadoras. Grande parte das mulheres eram mulheres provenientes das altas e médias camadas da sociedade, e lembrando que nesse período ainda se mantinha a escravidão no sul dos Estados Unidos. E essa ausência de mulheres negras e trabalhadoras já tinha gerado alguns questionamentos. Por exemplo, das irmãs Green Keys, que também eram parte desse movimento e eram também abolicionistas e criticavam as convenções por não ter a participação dessas mulheres. Sim, as irmãs Green Keys foram as duas únicas mulheres brancas do Sul que se tornaram abolicionistas. Inclusive, é muito boa uma frase da Angelina Green Key, quando ela diz: até que ela, a mulher negra, tenha seus direitos, nós nunca teremos os nossos. Sim, é muito boa essa frase. E em 1851, 3 anos depois, acontece a Convenção de Mulheres de Akron, em Ohio, e dessa vez já tem a participação da Sojourner Truth. E o discurso que ela fez nessa convenção é impressionante. Os relatos são de que ela deixa todo mundo chocado com a força do conteúdo do discurso dela. Tanto que se você joga no Google hoje Convenção de Akron, você só encontra Sojourner Truth, você não encontra outra coisa. Porque o debate central também da Convenção de Akron é em torno do sufrágio universal e do voto feminino. A Angela Davis conta no livro dela, Mulheres, Raça e Classe, que na convenção tinha um grupo de homens hostis ao próprio evento e também hostis à ideia do voto feminino, e que o líder desses homens, ela chama de provocadores, ela chama de provocadores porque era um debate bastante acalorado, né? E ela diz que o líder desses homens dizia que era ridículo que as mulheres desejassem votar, já que elas não podiam sequer pular uma poça ou embarcar em uma carruagem, sem a ajuda de um homem. E foi exatamente respondendo esse provocador que a Sojourner se levanta e faz o discurso dela. Porque justamente uma mulher que passou pelo que as mulheres negras passaram, e estavam passando naquele momento nos Estados Unidos, por toda a brutalidade do trabalho forçado, pelos estupros, venda dos filhos, tortura, castigo, ouvir um discurso de que ela não poderia votar porque ela era frágil, porque não conseguia subir numa carruagem, era inaceitável, né, para uma mulher como a Sojourner. E daí ela faz um discurso que ela pergunta, então, ela faz uma interlocução, né, ela fala: então, eu não sou uma mulher? Porque ela vai mostrar que a vida dela não tinha nada de frágil. Ela arava a terra, plantava, colhia, trabalhava como os homens, recebia o chicote da mesma forma como os homens, deu à luz a 13 crianças e viu todos eles serem vendidos, então ela não era uma mulher? Eles tinham que negar justamente ela enquanto mulher. Aí eu acho que é o que expressa a genialidade da Sojourner, porque ela vai na ferida, no centro do debate do que é ser mulher, para defender o direito do voto feminino,
E também, assim, eu acho que ela faz jorrar a contradição desse antecedente do movimento de mulheres, que apesar de ter a grandeza de primeiro questionar e reivindicar os direitos fundamentais para o conjunto das mulheres, tinha essa contradição de não se ligar às mulheres trabalhadoras e não se ligar às mulheres negras. E eu acho que a Sojourner dá uma verdadeira aula nesse discurso de que também só era possível defender esse direito reconhecendo ele enquanto parte da libertação dos negros. Inclusive, uma das mulheres presentes nessa convenção é a Frances Dana Gage, e ela preside o evento e ela diz sobre o discurso da Sojourner: eco de trovão não teria acalmado aquela multidão como fizeram os tons profundos e admiráveis de sua voz conforme ela falava, com os braços estendidos e olhos ardentes. Ela nos tomou em seus braços fortes e carregou de modo seguro sobre um lamaçal de dificuldades, fazendo a maré virar a nosso favor. Nunca em toda a minha vida vi algo semelhante à mágica influência que dominou a atmosfera agressiva do dia e transformou as vaias e zombarias de uma multidão exasperada em manifestações de respeito e admiração. Muito bonito, muito forte, como a Frances Dana Gage retrata o discurso. Realmente imagino que deve ter sido assim mesmo. Um eco de trovão que, inclusive, não teria nem acalmado toda aquela multidão. E ouvindo vocês falar, eu fiquei também pensando que é interessante essa questão do nome dela, né? Da mudança do nome. Acho que é bem significativo, porque a palavra sojourner, né, significa morar em algum lugar. E a palavra truth significa verdade, né? O que nos leva a compreender que a mensagem que ela queria passar era de uma espécie de moradora da verdade contra toda a escravidão e racismo, né? E levando em conta o quanto que ela viajou defendendo esses direitos, né? Também nos remete a essa ideia de peregrina da verdade, né? Que foi como a Cris também tinha colocado. Eu acho que a história e a trajetória dela trazem muitas lições para a atualidade, tanto para a luta das mulheres negras, quanto também para a luta das mulheres brancas, né, que se querem ser marxistas, têm que entender que o capitalismo criou o racismo como uma perversa forma de potencializar a sua dominação, né, um incremento da dominação na exploração, como diria Rosa Luxemburgo, e que, portanto, uma estratégia revolucionária hoje não pode existir se não for partindo desses preceitos. Então, acho que vale a pena também vocês abordarem um pouco como tem sido o resgate dela, né, para o feminismo atual. Cindy, eu acho que a gente pode falar que ela foi e continua sendo fonte de inspiração para várias gerações de feministas. O discurso de Ohio expressa questões que ainda levam a muitos debates até hoje. Quando ela questiona, não sou eu uma mulher? Se trazemos esse discurso para hoje, ela estaria questionando um ideal de feminilidade que hoje a gente está tendo que discutir também. Lá ela estava de uma forma bastante genial, debochando dos machistas e racistas que estavam tentando ridicularizar a luta das mulheres pelo sufrágio, se baseando em uma suposta fragilidade feminina, mostrando ali que ela era sim uma mulher e que nenhum dos pressupostos de feminilidade que esses homens usavam para diminuir aquelas mulheres que estavam ali se encaixavam no que ela era. Mas de outro ponto de vista também, a gente pode pensar por que ela não se encaixava. A ativista Bell Hooks, no seu livro, ela tem um livro que homenageia a Truth, desde o título. O título do livro é E Eu Não Sou Uma Mulher, e ela coloca exatamente essa discussão, de que o movimento feminista nos Estados Unidos era um movimento de mulheres brancas, e levantava demandas que as mulheres negras não se sentiam incluídas. A Angela Davis, ela coloca, por exemplo, nesse mesmo livro que a Flá já mencionou, Mulheres, Raça e Classe, que a mulher, quanto pessoa escravizada, ela não era vista como mulher, e sim como força de trabalho. A ideia da mulher escravizada como trabalhadora do lar, ama do leite, é muito mais um desserviço de uma má literatura de meio do século XIX, como uma que é bem referência do período, que é da Harriet Beecher Stowe. A Cabana do Pai Tomás é bem famosa, exatamente por quão caricata que ela faz, quantas caricaturas ela faz da escravidão, é muito mais fruto dessa literatura do que da realidade material que essas mulheres negras escravizadas viviam. A Bell Hooks, ela chega a colocar que quando a liberdade chegou para essas mulheres, muitas mulheres negras resolveram parar o trabalho no campo, porque elas queriam se identificar com esse ideal de feminilidade que dizia que a mulher era aquela que ficava em casa, cuidando dos filhos. Então, as reivindicações de igualdade não dialogavam com o que as mulheres sentiam na carne. E, além disso, né, tinha essa questão da luta feminista, levantar a demanda, colocando como o trabalho doméstico era a escravidão, e essas mulheres que viveram a escravidão, acho que viviam
um vácuo, né, entre a discussão que essas mulheres levavam nas ruas e o que elas viviam na carne delas. Então, acho que isso mostra a importância do conteúdo do que a Truth estava tentando expressar, né? De que não dá para ignorar a realidade e ser forte diante de uma opressão, que era como se enxergava as mulheres, que as mulheres negras, porque elas eram fortes, por terem sido capazes de suportar a escravidão, que isso de ser forte não é o mesmo que superar a opressão, que a resistência ela não pode ser confundida com a transformação. E por isso a luta contra o sexismo ela precisa se dar junto da luta contra o racismo. Com certeza, Cris. E eu vejo que dessa forma se expressa como na sociedade capitalista as opressões são submetidas às relações entre as classes sociais e não entre indivíduos. Por isso que se explica por que mulheres e homens negros foram igualados, como disse Angela Davis. Porque elas não eram igualadas aos escravos negros pela vontade de um senhor ou de outro que não discriminava mulheres negras como frágeis. Mas porque era igualar negras e negros que possibilitou ainda mais a exploração do trabalho humano e assim obter mais riqueza. Ou seja, a opressão racial e de gênero, ela foi e é hoje uma ferramenta imprescindível para a exploração do trabalho. E ainda que ela tenha suas manifestações na relação entre indivíduos, a vantagem da existência do machismo e do racismo se concretiza justamente na relação entre as classes sociais e não entre indivíduos. Eu acho que isso explica também os limites desse movimento, no qual a própria Sojourner está inserida. Porque como não era um movimento que tinha uma clara delimitação de classe, a própria Sojourner teve que lidar com uma série de xingamentos, vaias das próprias mulheres, que inclusive pressionavam para não deixar ela falar, e impondo assim um claro limite à unificação das demandas. E esse limite era imposto justamente pela posição de classe que muitas daquelas mulheres ali tinham, e muitas delas se utilizavam do trabalho das mulheres negras e viam na emancipação do conjunto das mulheres um perigo para sua vida de privilégios, porque elas tinham, por exemplo, empregadas domésticas. Sim, totalmente. Eu concordo bastante com esse aspecto que você levantou, Flávia. E retomando o que a Cris abordou sobre a Bell Hooks, tem um livro dela chamado O Feminismo para Todo Mundo, onde ela critica as apropriações do feminismo da segunda onda, dizendo que justamente as visões meio estereotipadas de sororidade foram questionadas por completo por esses temas de raça e classe. Ela dizia que as mulheres brancas que trataram de organizar o movimento em torno da ideia de que as mulheres seriam uma classe social eram as que menos admitiam as diferenças entre as próprias mulheres, né? Que era um tipo de movimento que defendiam políticas separatistas, retratando todos os homens como o inimigo, para dessa forma apresentar todas as mulheres como vítimas, né? Daí que a Bell Hooks conclui, eu acho genial, que colocar foco nos homens desviava a atenção sobre os privilégios de classe de algumas ativistas feministas, né? Assim como o seu desejo de aumentar o seu poder de classe, né? E não de libertação do conjunto da humanidade. Eu acho que desviava também dos nossos verdadeiros inimigos, né? Que são os capitalistas, ainda que a gente saiba que machismo e racismo perpassa todas as classes sociais. E aí eu queria sugerir aqui o muito bom texto Feminismo, Interseccionalidade e Marxismo, Debates, da Josefina Martinez, que eu citei também no último episódio. Vocês podem encontrar esse artigo no Esquerda Diário. Bom, eu acredito que, vou fazer mais um comentário, que o legado da Sojourner nos ajuda a construir hoje um feminismo que seja profundamente antirracista, que unifique a luta das mulheres negras com o conjunto da classe trabalhadora, né? Porque aí também para rememorar uma frase muito forte do Marx, né? Como ele dizia, o trabalho de pele branca não pode se emancipar onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro. Com certeza, Diana. E eu acho que algumas leituras que se fazem da Sojourner conseguem ver muito bem o papel que ela vai cumprir na história de se opor justamente a esse feminismo que é majoritariamente branco e que não tem uma delimitação clara de classe. E que pouco tem a ver, na verdade, com a realidade da maioria das mulheres negras e trabalhadoras. Eu acho que a Bell Hooks, por exemplo, vai bem nesse sentido. Tanto que a Sojourner, mais de 150 anos depois, né, continua sendo bastante indicada por essa contribuição. Mas eu acho que o discurso é tão forte, ele é tão incrivelmente pioneiro, que ele vai além disso. Para nós do Põe Rosas, que reivindicamos um feminismo socialista e que possa unificar todas essas demandas, entendendo que para enfrentar o machismo e o racismo é central enfrentar o capitalismo, o discurso da Sojourner, ainda que de forma inicial, porque a gente está falando de 1851, né?
ainda que de forma inicial, ele expressa de alguma forma também essa unificação. Porque no mesmo discurso, ela vai se opor ao ideal do que é feminino e frágil, expressando para isso a realidade das mulheres trabalhadoras negras, que boa parte, naquele momento, eram escravas ainda, e que depois vão ser trabalhadoras assalariadas. E mesmo as trabalhadoras assalariadas, que pouco se expressam nesse movimento, também tem uma realidade que questiona essa fragilidade, porque na época existiam milhares de trabalhadoras têxteis que chegavam a trabalhar 16 horas por dia em condições desumanas de trabalho, não tinham horário para comer, com alojamentos lotados, como bem descreve, inclusive, a própria Angela Davis, né? E também o argumento da fragilidade era inconcebível para essas mulheres trabalhadoras. E o mais forte é que a Sojourner está se dirigindo a um defensor das mulheres seguirem sem o direito político do voto. E quando ela mostra a realidade da qual ela faz parte, que é compartilhada pela maioria das mulheres trabalhadoras, também negras, ela está ao mesmo tempo, a partir dessa posição, defendendo um direito que hoje é elementar, mas que na época era muito avançado e é um direito para todas as mulheres. Aí eu vejo que é uma forte expressão de que os trabalhadores são aqueles que podem, de fato, responder às demandas dos setores mais oprimidos da nossa sociedade e que podem, na luta por se emancipar o conjunto dos que mais sofrem também por esse sistema. Ter essa leitura é diferente de algumas concepções mais individualizantes da questão negra. Por exemplo, para algumas vertentes do feminismo, a conclusão desse forte discurso da Sojourner poderia ser a conclusão da ideia do lugar de fala, de que, ao cada mulher negra falar por si e sobre si, isso seria capaz de, por exemplo, desestabilizar a norma hegemônica, como diz a Djamila Ribeiro, que é uma intelectual negra brasileira. Na verdade, eu acho que a leitura que a gente do Põe Rosas quer fazer aqui é que discursos como o da Sojourner e a ideia de que as mulheres negras possam falar por si, possam ser ouvidas e expressar sua realidade, ele é fundamental para a luta contra o racismo, contra o machismo e contra a exploração de classe. Por isso também que a gente faz esse programa, né, justamente, para ampliar essa voz. Agora, não vai ser apenas com uma batalha discursiva que a gente vai conseguir enfrentar a dura realidade das mulheres negras, que no Brasil tem que se enfrentar com a extrema-direita do Bolsonaro, que a gente viu exatamente como é naquela reunião ministerial, lado a lado dos militares, e que sabemos que odeiam os negros. Um país onde os negros são massacrados, onde perdem os seus filhos, como a gente viu essa semana com os assassinados no Rio de Janeiro. Só é possível enfrentar essa realidade se as demandas das mulheres negras ganharem força real no interior da classe trabalhadora, que inclusive no Brasil é cada vez mais feminina e negra. Por isso é preciso levantar um programa sério que enfrente o machismo e o racismo, que muitas vezes se expressa na própria classe trabalhadora e é alimentado inclusive pelas burocracias sindicais, que separam as demandas da classe trabalhadora das demandas das mulheres e dos negros. A gente precisa levantar uma concepção em que a luta contra o capitalismo se ligue profundamente a uma luta contra o racismo e o machismo, abrindo espaço a que as demandas das mulheres negras trabalhadoras nos Estados Unidos, nos países africanos e no Brasil, que é o maior país negro fora da África, tomem à frente e unifique com as demais demandas para que o conjunto dos trabalhadores, homens, brancos, também tomem para si essa luta, vendo que quem de fato se apropria do machismo e do racismo para melhor lucrar é a burguesia. Eu vejo que esse debate está colocado hoje no combate à Covid-19, porque são os negros que mais morrem. Inclusive, vejo um episódio do programa Quilombo Vermelho, onde a Letícia Parques explica por que somos nós, negros, os que mais morremos, e por que estamos vivendo uma forte crise política, né? Eu não vejo nenhuma separação entre o resgate da luta dos negros contra a escravidão e a nossa luta hoje contra esse governo, que envolve várias discussões da própria esquerda. Também queria indicar aqui para todas e todos vocês assistirem o debate que a gente fez no Esquerda Diário, que é qual saída revolucionária para essa crise sanitária e capitalista, inclusive com a nossa companheira aqui, a Diana Assunção, representando a gente do MRT, e defendendo nossa posição sobre a necessidade de lutar por fora Bolsonaro e Mourão e por uma Assembleia Constituinte livre e soberana imposta pela luta. Vejam lá, que eu acho que é muito, muito importante. Mas voltando, a gente está vendo que são os trabalhadores que podem dar uma resposta à crise sanitária, política e econômica, e no Brasil a gente poderia falar que são justamente as mulheres e os negros que estão na linha de frente dessa resposta. Porque só os trabalhadores da saúde, que é um setor essencial hoje, são mais de 80% mulheres e 53% negros. Então está profundamente colocada essa relação indissociável, como eu estava falando, entre raça, classe e gênero, que tão bem expressa o Sojourner 150 anos atrás. E eu diria mais, hoje vendo como os Estados Unidos se transformou numa potência imperialista, o nosso feminismo também precisa ser anti-imperialista ao lado de todos os povos espoliados por essa potência,
nos colocando lado a lado de todas as mulheres negras, imigrantes, latino-americanas que sofrem as consequências desse imperialismo. O Trotsky, que é um grande revolucionário russo, dizia que para ser um revolucionário é preciso enxergar a vida com os olhos das mulheres, e que a mulher é o elemento vivente no qual se entrecruzam todos os fios decisivos do trabalho econômico e cultural. Então, as contradições da sociedade capitalista, ela atravessa a vida das mulheres. E eu acho que hoje a gente pode dizer que, com toda certeza, que é preciso olhar a vida com os olhos das mulheres negras. Essa é uma decisão dos revolucionários para poder enfrentar essa sociedade capitalista de miséria que hoje mata milhares pela Covid-19 todos os dias. Por isso é impossível enfrentar o racismo sem acabar com o capitalismo. Realmente, gente, que trajetória. Obrigada, Flávia e Cris, por terem dado essa aula. Foi muito bom. Obrigada a vocês duas. Obrigada, Di. Obrigada, Flá. Tchau, gente. E para terminar com chave de ouro, por Maria Eduarda, Ágata e João Pedro, por Mike Brown e Eric Garner, por Amaldia Berry, por Breonna Taylor, por Marielle, a gente vai se transportar direto para 1851, na Convenção de Akron. Bem, crianças, onde há muita algazarra, alguma coisa está fora da ordem. Eu acho que com essa mistura de negros do sul, mulheres do norte, todo mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na linha rapidinho. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir nas carruagens. E que elas devem ser carregadas para atravessar as valas. E que elas merecem o melhor lugar onde quer que elas estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir nas carruagens. Nem saltar sobre poças de lama. E nunca me ofereceram melhor lugar nenhum. E por acaso eu não sou uma mulher? Olhem pra mim. Olhem pros meus braços, olha. Eu arei e plantei. Eu juntei a colheita nos celeiros. E homem nenhum poderia estar na minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. Eu poderia suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher? Eu parei 13 filhos e eu vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher? Daí eles falam dessa coisa na cabeça. Como é que eles chamam isso? Intelecto, é isso, querido, intelecto. O que isso tem a ver com os direitos das mulheres e dos negros? Se meu copo não tem mais que um quarto e o seu tá cheio, por que você me impediria de completar a minha medida? Aquele homenzinho de preto ali diz que a mulher não pode ter os mesmos direitos que o homem porque Cristo não era uma mulher. De onde o seu Cristo veio? De onde o seu Cristo veio? De Deus ou de uma mulher? O homem não teve nada a ver com isso. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar esse mundo de cabeça para baixo, todas essas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertar, colocando esse mundo do jeito certo novamente. E agora que elas estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens as deixem fazer o que elas querem. Obrigada por me escutar. E agora a velha Sojourner não tem mais nada a dizer. E obrigada, Sojourner, por nos fazer sentir esse eco do trovão até hoje. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.